Boa tarde, queridos alunos do sexto ano, tudo bem? E hoje nós estamos iniciando mais uma semana de estudos, né? Espero que vocês estejam todos bem, com saúde e em casa, certo? Ainda não é a época da gente se aventurar, de estar saindo por aí, não, viu, gente? Por mais que a gente veja muitas pessoas já saindo, né, em aglomerações e tudo, mas ainda não é a hora. A gente sabe que esse vírus ainda está presente no nosso meio, né, e que ele não veio brincar. Então vamos nos resguardar mais um pouco, né, vamos esperar tudo isso passar para que a gente possa sair com mais segurança. Pessoal, hoje nós vamos dar início ao terceiro capítulo, né, do nosso bimestre, terceiro e último capítulo do nosso bimestre. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo da história em quadrinhos. Nós já vimos a história em quadrinhos 1, nós já vimos a história em quadrinhos 2, e hoje nós vamos fechar o nosso estudo da história em quadrinhos com a história em quadrinhos 3, certo? Antes da gente passar para o nosso livro, vamos, como a gente sempre faz, fazer umas abordagens, né, aqui nos nossos slides, mostrando um pouco mais das características da história em quadrinhos. Então, histórias em quadrinhos 3. A gente sabe que tudo é uma sequência, né? Tudo é uma sequência. História em quadrinhos 2 está sequenciando a história em quadrinhos 1. A história em quadrinhos 3 está sequenciando a história em quadrinhos 2, certo? E que uma vem puxando a outra. Então, a história em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e linguagem não verbal. Como eu já falei para vocês, o tipo de linguagem que predomina na história em quadrinhos é a linguagem mista, que é a união da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Pode ser também que alguns quadrinhos possuam a linguagem não verbal, onde se vai ter a predominância só de fotos, de gravuras, né? Mas nunca vai haver quadrinhos onde se exista somente a linguagem verbal, certo? As características das HQs: balões de variados tipos e formas que mostram os diálogos dos personagens ou suas ideias. Possui elementos básicos da narrativa, como já expliquei para vocês no iniciozinho: personagem, enredo, lugar, tempo e o desfecho. Como se finaliza a narrativa, né? A sequência de imagens que montam uma cena geralmente se apresentam numa sequência dos quadros da esquerda para a direita. Mas, novamente salientando para vocês, isso aqui não é uma regra totalmente usada, né, nas histórias em quadrinhos. Pode ser que o autor queira dispor, né, seu enredo, a sua narrativa, nos quadros na vertical, que são quadros de cima para baixo, nada impede, né? O que eu coloquei aqui foi que geralmente se apresentam numa sequência de quadros da esquerda para a direita, geralmente, certo? Quase sempre, mas dependendo da criatividade do autor. A linguagem dos quadrinhos, como a gente já aprendeu, consta-se de balões, né? Que a gente já viu que existem aqueles balões de fala, balões de pensamento, balões uníssonos, né? Balões de ideia, balões de amor, balões de gritos. Então, existem vários tipos de balões de acordo com a situação comunicativa que o autor queira mostrar para o seu leitor. Temos as legendas, né? A legenda que eu já expliquei para vocês é como se fosse um narrador que queira colocar algum tipo de informação complementar no quadrinho, né? Então ele se utiliza de legendas que são geralmente aquelas
aquelas barrinhas, né? Barrinha de forma retangular dentro do próprio quadro, onde ele vai dizer alguma coisa. As onomatopeias, né? Que são aqueles determinados sons que são atribuídos, né? A algum tipo de barulho, algum tipo de som diferente, né? Algum tipo de ação dos personagens. E as interjeições, que são geralmente aqueles gritos, né? Que são geralmente aquelas expressões que os personagens utilizam, né? Para demonstrar algum tipo de emoção. E finalmente, como é que a gente faz uma história em quadrinhos, né? Os personagens, né? Os personagens são figuras principais, são figuras centrais da história em quadrinho. O primeiro e o último quadrinho, o que é que vai ter no primeiro quadrinho, né? Geralmente no primeiro quadrinho a gente tem o iniciozinho da história, né? Mas a gente tem também o título daquela história. A gente vai ver mais especificamente no nosso livro. E lá no último quadrinho a gente vai ter o desfecho final da narrativa. E a gente tem sempre também aquela palavrinha fim, né? Para finalizar o quadrinho. As etapas de produção. Quais são as etapas pelas quais, né, eu vou me utilizar para produzir uma história em quadrinhos? Então, agora, pessoal, eu quero que vocês abram o livro de vocês. Eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 131. Página 131. 131. Vamos lá? Cento e trinta e um. Localizaram o livro de vocês? Então, a história em quadrinhos 3. O gênero em foco. Leia essa tira. Para, Mingau, não vou te dar nada. Não insiste, Bidu. Esse pastel só dá para um. Magali. Nem vem, Magali. Então, o que a gente pode observar nessa cena aqui, pessoal? A Magali, né, não estava dando o pastel dela nem pro Mingau, nem pro Bidu. Mas, na cena final, o que acontece? Quando o Cebolinha está com uma maçã, ela vem e pede. Não é isso? Então, agora nós vamos analisar essa história em quadrinhos. Essa história em quadrinhos através dessa atividade. Na primeira questão, o primeiro quadrinho mostra as personagens Magali e Mingau correndo, não é? O primeiro quadrinho mostra os personagens Magali e Mingau correndo. A. Observe Magali e descreva fisicamente como é que é a Magali. Letra B. Por que ela está correndo de Mingau? Letra B. Por que ela está correndo de Mingau? Respondam somente a primeira questão. Somente a primeira questão.
Então, pessoal, na primeira questão, o primeiro quadrinho mostra as personagens Magali e Mingau correndo. Letra A. Observe Magali e descreva fisicamente. Então, são as características físicas. Você não vai dizer que ela é zangada, que ela é engraçada. Não. Isso são características psicológicas. Aqui o que a pergunta está pedindo, certo? São as características físicas. Então, ela é uma menina, tem cabelos lisos e pretos, vírgula, usa um vestidinho amarelo, vírgula, de mangas curtas. Magali é uma menina, tem cabelos lisos e pretos, vírgula, usa um vestidinho amarelo, vírgula, de mangas curtas. Então, essas são todas as características físicas. Letra B. Por que ela está correndo de mingau? Porque ela está correndo do mingau. Mingau é o gatinho, viu, gente? Bidu é o cachorrinho. Para não dar comida ao gato. Para não dar comida ao gato. Ou para o mingau, né? Para não dar comida ao gato. Para não dar comida ao gato. Na segunda questão. No segundo quadrinho, a cena se repete com Magali e Bidu. Por que ela foge do cachorro? A mesma coisa que eu vou responder com vocês, tá, gente? Porque é a mesma resposta da letra B da primeira. Porque ela não quer dar comida ao cachorro. Porque ela não quer dar comida ao cachorro. Na página 132, terceira questão. Observe a reação de Cebolinha no terceiro quadrinho. Lá no terceiro quadrinho, o que ele faz? Ele fica suvinando a maçã da Magali, não é? Então, letra A. Por que Cebolinha está bravo com Magali? E letra B. O que, nas três cenas, o comportamento de Magali mostra quanto às características dela? B. O que, nas três cenas, o comportamento de Magali mostra quanto às características dela? Respondam somente a terceira questão. Então, pessoal, na terceira questão, observe a reação de Cebolinha no terceiro quadrinho. Letra A. Por que Cebolinha está bravo com Magali?
Porque ela quer comer a maçã dele, não é? Porque ela quer comer a maçã dele. Porque ela quer comer a maçã dele. Letra B. O que nas 3 cenas o comportamento da Magali mostra quanto às características dela? Como é que a gente pode perceber o comportamento da Magali durante essas 3 cenas? Como é que a gente pode perceber, pessoal? Então, olha, mostra que ela é comilona e gulosa. Mostra que ela é comilona e gulosa. Quando tem comida, não dá a ninguém. Quando tem comida, não dá a ninguém. Quando não tem, quer a comida dos outros. Mostra que ela é comilona e gulosa. Quando tem comida, não dá a ninguém. Quando não tem, quer a comida dos outros. Quando não tem, quer a comida dos outros. Quarta questão. As histórias em quadrinhos costumam apresentar título. Já as tiras, isto é, histórias em quadrinhos formadas por 3 ou 4 quadros, geralmente não tem título. Se você quisesse dar um título à tira que você leu, qual seria ele? Então, pessoal, cada um de vocês iria dar um título, cada um de vocês iria dar um título à história. Cada um de vocês iria dar um título à história. Pessoal, essa atividade lá da página 127, o vocabulário, certo? Nós vamos corrigir na nossa próxima aula, tá bom? Na nossa próxima aula, nós vamos corrigir essa atividade do vocabulário. Recebi a atividade de muita gente, mas muita gente faltou me entregar essa atividade do vocabulário, que era lá na História em Quadrinhos 2, viu, gente? Nós vamos corrigir ela na nossa próxima aula. Eu dei prioridade hoje, a gente dá continuidade à História em Quadrinhos 3, porque pode ser que não dê para terminar o conteúdo todo do bimestre, certo? Então, nós vamos corrigir o vocabulário na nossa próxima aula. Então, na letra B da terceira, porque mostra que ela é comilona e gulosa. Quando tem comida, não dá a ninguém. E quando não tem, quer a comida dos outros. Então, quarta questão. As histórias em quadrinhos costumam apresentar título. Já as tiras, isto é, as histórias em quadrinhos formadas por 3 ou 4 quadros, geralmente não tem título. Se você quisesse dar um título à tira que você leu, qual seria ele? Então, seria algo relacionado, né, às características da Magali em ser comilona, né? Poderia ser Magali comilona, ou Magali não dá seu lanche, ou alguma coisa assim do tipo. Cada um de vocês tem uma ideia diferente do outro, tá bom? Então, pessoal, olha. Como se faz uma história em quadrinhos? Como se faz uma história em quadrinhos? As personagens. Antes de fazer uma história em quadrinhos, é necessário criar as personagens, desenhando-as e, ao mesmo tempo, já ir imaginando suas características, isto é, como elas serão fisicamente, como será seu comportamento, como falarão. A personagem Mônica, por exemplo, é forte e costuma bater no Cascão e no Cebolinha com seu coelhinho de pelúcia, o Sansão, todas as vezes que eles zombam dela. É boa e companheira, além de ser amiga inseparável da Magali. Essas características são sempre as mesmas em todas as histórias em que a Mônica é personagem. Então, quando lemos uma história em quadrinhos, nós vemos as personagens e sabemos, portanto, como elas são fisicamente. Suas características psicológicas nos são reveladas por suas ações
expressões e gestos, e pela maneira como se comportam e se vestem, pelo que falam. Esses traços aparecem nos desenhos e nas atitudes, nas falas e nos pensamentos das personagens. O desenhista se vale das características tanto físicas quanto psicológicas das personagens para criar suas histórias. Então, pessoal, façam a releitura. Vocês vão fazer a releitura desse trechinho dos personagens. Vamos lá? Somente dos personagens. Então, pessoal, olha, a gente percebeu que na história em quadrinhos, os elementos da narrativa, como personagens, enredo, tempo, espaço, desfecho, são elementos essenciais em uma narrativa. Porém, pessoal, não existe de maneira nenhuma, né, uma narrativa sem personagem. A gente viu que lá na fábula, né, lá no conto, a gente viu que o tempo e o espaço são algo indeterminado, né? Não tem um tempo exato de acontecer e um espaço exato também de acontecer. Mas existem os personagens, sim, certo? Então, os personagens são indispensáveis nessa narrativa, certo? Então, nós vemos aqui na história em quadrinhos, nessa história que nós lemos aqui, que na Turma da Mônica, os principais personagens são a Mônica, a Magali, o Cascão, o Cebolinha. Então, sem esses personagens dentro da narrativa, não se pode de maneira nenhuma existir um enredo, existir uma narrativa, certo? Então, o desenhista se vale das características tanto físicas quanto psicológicas das personagens para criar suas histórias. Aqui na página 133, nós vamos ler as características do primeiro e do último quadrinho. Primeiro e o último quadrinho, certo? O primeiro e o último quadrinho. Inicialmente vamos ler, certo? Esses quadrinhos aqui onde diz Cascão em Medo da Chuva, Cebolinha em Jeitinho de Bebê. Cebolinha, eu te pego. Adivinha quem chegou para ficar, né? Fim. O título de uma história em quadrinhos é colocado geralmente antes do primeiro quadrinho ou é incluído nele, acima das personagens. Às vezes, antes do título aparece também o nome da personagem, como no quadrinho ao lado. Então, pessoal, olha, vocês lembram que naquela história em quadrinhos que eu pedi para vocês produzirem lá na disciplina de redação na nossa global do mês passado? Lembram disso? Pois é, eu disse assim, pessoal, o título vocês colocam ou acima do primeiro quadrinho ou dentro dele. Mas quando você vai colocar dentro do primeiro quadrinho, isso não significa que o título vai ocupar todo o espaço do quadrinho, não. Como a gente vê aqui, na página 133, esse nome, né, do
do título do quadrinho, ele vai ocupar um lugarzinho de modo que o início da história já seja iniciado aqui dentro do primeiro quadrinho, certo? Então, ele vai ficar em cima do primeiro quadrinho ou lá dentro do primeiro quadrinho, mas de maneira que ele não tome o espaço do início da narrativa, certo? Então, o título de uma história em quadrinhos é colocado geralmente antes do primeiro quadrinho ou é incluído nele, acima das personagens. Às vezes, antes do título, aparece também o nome da personagem, como no quadrinho ao lado, certo? Quando não há um título, é comum aparecer no primeiro quadrinho ou antes dele o nome da personagem principal, como na história com o Bidu, reproduzida no capítulo 2 dessa unidade, página 126. Se a gente olhar lá na página 126, gente, a gente pode ver que o quê? Quando não há o título, é comum aparecer no primeiro quadrinho ou antes dele o nome da personagem principal, como na história com o Bidu, reproduzida no capítulo 2 dessa unidade. A gente percebe aqui, pessoal, olha, que no primeiro quadrinho, né, vai aparecer o Bidu e uma cartola, né, lá na página 126, mas logo em cima vai aparecer o nome do personagem, mas sem ocupar todo o espaço do primeiro quadrinho, certo? Ele vai ocupar uma parte geralmente superior, mas que não ocupe todo o quadrinho com o nome do personagem ou com o nome do título da narrativa. Os títulos costumam ser escritos com letras bem maiores que as letras dos textos dos balões. Elas apresentam formatos variados e podem também conter um desenho, constituído por algum detalhe relacionado com o assunto da história. Veja o exemplo ao lado. Então, Cebolinha em jeitinho de bebê. Nesse jeitinho de bebê, o que a gente pode ver? A gente pode ver uma mamadeira aqui no de, não é? Lá no jeitinho, a gente pode ver um gorro em cima da letrinha O. Então, essas palavras, essas figuras estão identificando, né? Ajudando, complementando a mensagem do título. Então, os títulos costumam ser escritos com letras bem maiores que as letras dos textos dos balões. Elas apresentam formatos variados e podem também conter um desenho, constituído por algum detalhe relacionado com o assunto da história. Veja o exemplo ao lado, certo? Embora muitos trechos das histórias em quadrinhos possam ser engraçados, é geralmente no último quadrinho que se dá o ponto alto da história, ou seja, o momento mais engraçado. Geralmente, pessoal, olha, você vai lendo uma história em quadrinhos, né? Aí você não vê graça nenhuma. Aí quando você chega lá no último quadrinho, certo? Quando você chega lá no último quadrinho, é que você vai perceber algo, tipo um desfecho, né? A história vai tomar um novo rumo, geralmente um rumo mais engraçado, certo? Geralmente um rumo mais engraçado. Lá embaixo tem assim, adivinha aí quem chegou para ficar? Pronto, o que? O jacaré, não foi? Então, o que é isso aqui? A maioria das histórias em quadrinhos costuma apresentar no último quadrinho, certo? A palavra fim. Veja o exemplo. Lembram-se também que eu pedi a vocês lá na disciplina de redação, quando a gente foi fazer a nossa global de redação, que vocês colocassem a palavra fim, coloquei tudo nas orientações da global de vocês. Que vocês colocassem dentro do último quadrinho a palavra fim, não ocupando todo o último quadrinho, mas ocupando só uma partezinha que pudesse identificar que aquele seria o último quadrinho. Vocês lembram disso? Pois é exatamente isso aqui que a gente está vendo novamente, certo? Dentro do último quadrinho, ele vai ficar no cantinho inferior.
esse cantinho inferior, ele vai identificar que aquele quadrinho é o último, tá bom? Então, pessoal, eu quero que vocês façam a releitura desse trechinho do primeiro e o último quadrinho, tá bom? Vamos lá? Pessoal, só lembrando a vocês que a nossa avaliação de português vai ser amanhã, certo? Amanhã, na nossa segunda aula, que é a nossa aula de português. Vão ser 10 questões somente de gramática, tá bom? Estudem pronomes, estudem artigos, certo? Estudem a classificação da sílaba tônica, tá bom? Porque tudo isso vai cair. Vamos lá, fazendo a leitura do texto. Então, pessoal, fazendo a releitura do texto, o título de uma história em quadrinhos é colocado geralmente antes do primeiro quadrinho, ou é incluído nele. Acima das personagens, às vezes, antes do título aparece também o nome da personagem, como no quadrinho ao lado. Quando a gente viu aqui Cascão com o medo da chuva. Cascão com medo da chuva. Quando não há título, é comum aparecer no primeiro quadrinho ou antes dele o nome da personagem principal, como na história com o Bidu, reproduzida no capítulo 2 dessa unidade. A gente já viu lá o quadrinho do Bidu com a cartolinha, né? Os títulos costumam ser escritos com letras bem maiores que as letras dos textos dos balões. Elas apresentam formatos variados e podem também conter um desenho constituído por algum detalhe relacionado com o assunto da história. Veja o exemplo ao lado, quando a gente viu aqui Cebolinha em jeitinho de bebê, né? Então, foi colocado aqui um gorrozinho, foi colocado uma mamadeira, né? Para identificar que o jeitinho de bebê. Embora muitos trechos das histórias em quadrinhos possam ser engraçados, é geralmente no último quadrinho que se dá o ponto alto da história, ou seja, o momento mais engraçado. A maioria das histórias em quadrinhos costuma apresentar no último quadrinho a palavra fim,
Veja só o exemplo. Adivinha quem chegou para ficar? Fim. Quem foi que chegou para ficar? O jacaré. Então, pessoal, a gente percebe um elemento, né? Um elemento novo, geralmente, que é apresentado para mostrar um maior humor à narrativa, certo? Na página 134, página 134, nós vamos ver algumas etapas de produção, né, de uma história em quadrinhos. Etapas de produção de uma história em quadrinhos. Antes de ficar pronta para ser publicada, uma história em quadrinhos passa por várias etapas. Antes de ficar pronta para ser publicada, uma história em quadrinhos passa por várias etapas. Primeiro, qual é a primeira etapa? O argumento e o esboço. O argumento e o esboço. Primeiramente, o argumentista, um desenhista ou um escritor, faz um pequeno texto chamado argumento, uma espécie de resumo da história e um rascunho, já dividido em quadrinhos e na sequência correta, em que traça o esboço das personagens, escreve suas falas, seus pensamentos e as legendas e dá indicações sobre o cenário. Então, repetindo, primeiramente, né, a gente tem o argumento e o esboço. É como se a gente tivesse aqui um rascunho, né, que a gente chama de rascunho quando a gente vai escrever um texto. Primeiramente, o argumentista, um desenhista ou um escritor, faz um pequeno texto chamado argumento, uma espécie de resumo da história, e um rascunho, dividido em quadrinhos e na sequência correta, em que traça o esboço das personagens, escreve suas falas, seus pensamentos e as legendas e dá indicações sobre o cenário, certo? Então aqui ele vai colocar o quê, né? Ele vai colocar, por exemplo, quais são as falas dos personagens, quais são os personagens, né? Quais são os pensamentos, né? E vai colocar algumas legendas, que a gente já viu que são aqueles pequenos textos, como se fosse a fala do narrador, né? E vai colocar algumas legendas para identificar algum item que não é falado pelos personagens. E é mostrado também algumas indicações sobre os cenários. Então, como a gente vê aqui nesse quadrinho, peguei os sapatos do meu pai, legal. Eu peguei as meias. Então, percebam que nesse texto é colocado apenas esboço, apenas algumas pinturas dos personagens, sem ainda dar o acabamento final. Então, ele só colocou como se fosse só um rascunho da história aqui, só para dar uma ideia, né? Uma ideia de como vai ser a história, ok? O desenho. O desenhista recebe o material com o texto revisado e desenha os quadrinhos. Normalmente, desenha a lápis para facilitar as correções. Então, o que acontece, pessoal? Geralmente, né, existe o autor e aí, em algumas situações ele pede para alguém desenhar os quadrinhos, os personagens, quando ele não quer desenhar e quando ele delega essa função para outra pessoa. Algumas vezes ele mesmo faz isso, mas em algumas vezes ele contrata outras pessoas para fazer essa função. Então, o desenhista recebe o material com o texto revisado e desenha os quadrinhos. Normalmente desenha a lápis para facilitar as correções. Peguei os sapatos do meu pai. Legal. Percebam que ele está recebendo as orientações lá do esboço. Olha, percebam, lá no argumento no esboço a gente não viu o mesmo texto, né? Então aqui embaixo já é o desenho propriamente dito, né? Onde ele vai aproveitar as mesmas falas, né, que foi colocado no esboço. Eu peguei as meias. Então aqui ele está aproveitando
o mesmo diálogo que foi feito lá no esboço, ok? Logo depois vem o acabamento. Esse acabamento, pessoal, é a parte final da história em quadrinhos, né? Finalmente, o arte finalista faz o acabamento. Com tinta nanquim preta, cobre os desenhos, incluindo os balões, as falas, os personagens e as legendas. Depois limpa as marcas de lápis e faz retoques. A última etapa fica por conta do colorista, que dá as cores. Então, inicialmente, lá no esboço, é como se fossem rabiscos, né? Como se fossem realmente só o texto quando vocês não passam a limpo. Eu vou colocar assim para ficar mais compreensível. Lá no desenho, ele vai tornar esse desenho com mais vida, né? Mas é lá no acabamento, onde o arte finalista, que é um outro tipo de profissional que vai trabalhar esse texto, né? Ele vai dar a parte final, vai dar o toque final, né? Aos quadrinhos. Então, com tinta nanquim preta, é um tipo especial de tinta, né? Ele cobre os desenhos, incluindo os balões, as falas, os pensamentos e as legendas. Depois ele limpa as marcas de lápis e faz os retoques. A última etapa fica por conta do colorista, que dá as cores. Então, a última etapa de todas elas, certo? Vai ser a pintura. Então, quando é tudo finalizado, quando o desenho está todo pronto, certo? Então, eles vão fazer a pintura, que é a parte final, da história em quadrinhos. Aí é quando a história vai ficar pronta. Mas percebam bem que existe esses 3 passos, né, para a produção da história em quadrinhos: o argumento e o esboço, o desenho e o acabamento, certo? Argumento e esboço, o desenho e o acabamento. O argumento e esboço é quando surge a ideia, quando o autor ele vai colocar as falas dos personagens, né? O desenho é quando o desenhista, ao receber o material, né, do autor, ele vai dar um pouco mais de vida aos desenhos. E no acabamento, sendo a parte final, é quando ele vai cobrir todos os desenhos, né, incluindo balões, incluindo as falas, incluindo os quadros, as legendas. Aí depois ele vai limpar tudo que é de marca de lápis, né? E vai, por último, fazer o colorido para que dê mais vida à história. Então, essa, pessoal, são as etapas de produção de uma narrativa. A etapa de produção de uma narrativa de história em quadrinhos, certo? Aqui, pessoal, no texto, na página 135, nós temos uma proposta de produção de uma história em quadrinhos. Mas nós não vamos fazer uma produção de história em quadrinhos. Mas eu quero que vocês leiam, certo? Eu quero que vocês leiam essa narrativa da proposta 2, e lá na página 136 também. São só propostas, certo? Mas estudem esse daqui para a gente fazer a nossa avaliação global. Quando ele diz assim, ó, crie uma história em quadrinhos a partir de contos maravilhosos e ou fábulas conhecidas. Vejam como 2 quadrinistas fizeram isso. Percebam que aqui na página 135, lá embaixo, onde tem a cigarra e a formiga, texto para cigarras, certo? Então, isso aqui é como se fosse a voz do narrador. Como se fosse a voz do narrador, que a gente chama de legenda. Era uma vez uma cigarra que adorava tocar. Lá no outro quadrinho, e contratou uma formiga para carregar o seu piano. Então, pessoal, percebam que aqui a gente tem
3 legendas. A gente não tem aqui nenhuma voz de personagem. A gente tem apenas 3 legendas. É quando o narrador ele vai apresentar a narrativa, né, aos seus leitores. Lá na página 136, casamento do Batman com a Cinderela. Casamento do Batman com a Cinderela. Nós também aqui nós não vemos nenhuma fala de um personagem, apenas legendas. Na segunda historinha, é verdade que teve uma corrida entre a tartaruga e o coelho? É verdade. E quem ganhou? Eu ganhei. A tartaruga apostou sua casa. Percebam o humor, né? E lá embaixo, na última história, na penúltima historinha, você tem certeza de que não está na história errada? Por quê? O lobo mau com os três porquinhos, sendo que um é quem? O Cascão, não é isso? E lá na última historinha, marcar o caminho com miolo de pão não é uma boa ideia, Mariazinha. Por que você acha isso? Olha o que a Magali vai fazendo lá atrás. Comendo todos os miolos de pão, né? Então aqui, ao criar essas tiras, pessoal, os autores se inspiraram em histórias conhecidas como A Cigarra e a Formiga, aqui na página 135, A Cinderela, A Lebre e a Tartaruga, Os Três Porquinhos e João e Maria, certo? Mas vocês não vão fazer essa atividade agora, não. Eu só pedi para vocês lerem, para a gente fazer, estudar para a nossa avaliação global, certo? Então, pessoal, a nossa aula, lembrando que na próxima aula, nós faremos a nossa correção da atividade da aula anterior. Lembram daquele dia que a gente tinha marcado a prova, né? E não houve prova por conta da falta de energia, lembram? Que vocês fizeram a atividade do vocabulário, que foi a página 127 até a página 130, nós vamos fazer essa correção dessa atividade na nossa próxima aula, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Lembrando, estudem para nossa avaliação de amanhã, nossa avaliação de português. Não está difícil, tá bem facilzinho para quem estudou. Para quem estudou, tá mamão com açúcar. Mas, para quem estudou. Então, estudem, pessoal. A gente tem de hoje até amanhã. Quem não pôde dar uma estudada legal ainda, tira um tempinho, 1 hora, 2 horas, revejam todos os pronomes, revejam a classificação dos pronomes, revejam os artigos, certo? Então, revejam tudo isso que vai dar tudo certo, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.